A literatura no Brasil é tão antiga quanto o próprio país. Desde o descobrimento, em 1500, muitos escritores brasileiros contribuíram para o desenvolvimento da literatura nacional. Então vamos para o vídeo. Considerado o maior nome da literatura brasileira, ele foi um autor completo, escreveu todos os gêneros, autor de Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. É considerada uma das escritoras mais importantes do século XX, sua obra está repleta de cenas cotidianas e tramas psicológicas. Entre seus livros estão A Hora da Estrela e Laços de Família. Uma das mais importantes poetisas do país, sua obra tem caráter intimista e foco em temáticas sociais. Suas obras mais importantes são Viagem e Romanceiro da Inconfidência. O mais influente poeta brasileiro do século XX, suas obras são marcadas pela liberdade formal e pela temática do cotidiano. Autor de Sentimento do Mundo é a Rosa do Povo. Conhecido por suas obras de temática social e por retratar a vida no sertão nordestino, com destaque para Vidas Secas. Aclamado por seu inovador uso da linguagem e suas obras que retratam a vida e a cultura do sertão, como Grande Sertão Veredas. A Semana de Arte Moderna aconteceu entre 11 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, e seus efeitos e repercussões marcaram definitivamente a literatura brasileira dos anos seguintes. A intenção dos organizadores era renovar e recriar uma arte genuinamente brasileira, e, ao mesmo tempo, acompanhar as novas tendências das vanguardas europeias. É uma instituição cultural, fundada em 1897 e com sede no Rio de Janeiro. A ABL tem como principal objetivo promover a cultura da língua portuguesa e a literatura brasileira. O primeiro poema da literatura do Brasil é Prosopopeia, de Bento Teixeira, publicado em 1601, e que conta em estilo épico, inspirado em Camões, as façanhas da família Albuquerque, tendo sido dedicado ao então governador de Pernambuco, Jorge de Albuquerque Coelho. Considerado o primeiro documento da história brasileira e o primeiro texto literário do Brasil, a carta foi redigida pelo escrivão Pedro Vaz de Caminha em forma de diário, com o propósito de contar ao rei Dom Manuel as primeiras impressões dos portugueses recém-chegados sobre a terra descoberta e seus habitantes. Fez parte da primeira geração modernista, possui uma longa obra que retrata principalmente o cotidiano e a melancolia. Um dos autores mais adaptados para o cinema e televisão, suas obras mais famosas são Tieta do Agreste, Capitães da Areia e Dona Flor e seus dois maridos. Ele tem uma obra conhecida por críticas sociais e por retratar a sociedade baiana. Um dos escritores mais vendidos de todos os tempos, com milhões de cópias de seus livros vendidos em todo o mundo. O Alquimista é o livro brasileiro mais vendido em toda a história. Importante escritor da fase pré-modernista, autor do clássico Triste Fim de Policarpo Quaresma, sua obra está impregnada de fatos históricos e de uma perspectiva da sociedade carioca. Apresentava traços surrealistas em suas obras. Também trabalhou com poesia popular. No geral, as produções de Melo Neto são caracterizadas pelo rigor estético e uso de rimas tuantes. Filho do também escritor Érico Veríssimo, Luiz Fernando é considerado um dos mais expressivos escritores contemporâneos. Sua literatura irônica busca a inspiração em temas atuais da sociedade, como política e exclusão social. Conhecida como a dama da literatura brasileira, Lígia Fagundes tem grande influência do pós-modernismo em suas obras, que retratavam temas clássicos e universais como a morte, o amor, o medo e a loucura, além da fantasia. Importante referência na literatura escrita por mulheres. Nesse sentido, cabe ressaltar que ela só veio a publicar seu primeiro livro aos 75 anos, com estilo marcado pelo regionalismo de Goiás e o saudosismo.
Na primeira fase do modernismo, ele se destacou. Seus textos são marcados pela linguagem simples, com muitas características da oralidade. Poeta muito forte por seu posicionamento político, em seus poemas, ele ressalta a importância da luta contra a opressão social. Além disso, é famoso por sua metalinguagem e o uso de palavras simples. Grande nome do naturalismo brasileiro, ele apresenta críticas fortes e chocantes à sociedade de sua época. Alguns temas recorrentes eram a crítica à escravidão, ao preconceito racial e às formas de exploração. É o cortiço que frequentemente ressoa como sua obra-prima. Uma das principais escritoras negras do país, ganhou fama enquanto ainda trabalhava como catadora de papel. Teve milhares de exemplares vendidos e ficou famosa pelos diários, mas também escreveu poemas, músicas e romances. O cordel é muito popular no Nordeste, composto por folhetos com poemas populares vendidos ao ar livre. Tradicionalmente, esses folhetos eram expostos pendurados em cordas ou cordéis, de onde originou-se um nome, assim como também o termo literatura de cordel. Premiado autor de histórias em quadrinhos, com mais de 200 personagens, criou a Turma da Mônica, obra que alegra e fascina milhares de crianças em todo o mundo. Cartunista e escritor, é um dos nomes mais aclamados da literatura infantil no Brasil. É o criador do Menino Maluquinho. É uma coleção de livros voltados para o público infanto-juvenil lançada em 1973, pela editora Ática. Entre as obras que integram a seleção, estão as 3 mais vendidas: A Turma da Rua 15 de Marçal Aquino, A Ilha Perdida de Maria José Dupré, e O Escaravelho do Diabo de Lúcia Machado de Almeida. Quincas Borba de Machado de Assis, foca em Rubião, e desenvolve a teoria do humanitismo de Quincas Borba, que foi apresentado em Memórias Póstumas de Brás Cubas. O livro é considerado o primeiro spin-off da literatura brasileira. Escrito por José Mauro de Vasconcelos, é uma obra-prima da literatura infanto-juvenil brasileira. O livro também virou telenovela e foi sucesso nas telas de cinema. Ele conta a história emocionante de um menino chamado Zezé, que vive na periferia do Rio de Janeiro na década de 1960. Escrito por Carlo Eduardo e ilustrado por Heitor Amatsu, a trama segue o famoso cangaceiro que dá nome ao quadrinho, mas se passa após sua traição e morte. Lampião recebe ajuda de uma entidade e parte em busca de justiça pelo ocorrido. Um dos shounens nacionais de maior sucesso, ilustrado e escrito por Jefferson Ferreira, Rei de Lata se passa em um universo alternativo pós-apocalíptico. Após um ataque biológico que devastou uma nação, todas as novas crianças nascidas desenvolveram poderes especiais. De autoria de Max Andrade, o mangá narra um mundo peculiar, onde as pessoas nascem acompanhadas por uma ferramenta. Entre os vários tipos de ferramentas, existem as de série ouro, que não podem ficar 15 anos separadas de seu dono, pois caso contrário eles morrem. Geralmente fala-se mais da repressão da ditadura militar imposta pelo golpe de 1964 através da censura de músicas, peças de teatro, imprensa e cinema, de modo que às vezes esquece-se de lembrar-se que inicialmente devagar, no auge da repressão, livros e escritores também foram censurados. Livros como Feliz Ano Novo de Rubem Fonseca, Zero de Ignácio de Loyola Brandão, 10 Histórias Imorais de Agnaldo Silva e Carniça de Adelaide Carraro. Um dos maiores autores de histórias infantis, é o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo. É fato notório que Lobato expôs em suas obras um pensamento racista. Soma-se a isso as Cartas Descobertas, em que o autor faz elogios à Ku Klux Klan, a seita supremacista branca estadunidense.
A data de nascimento do poeta conhecido como Boca do Inferno é incerta, situando-se entre 1623 e 1636. Sua biografia apresenta lacunas, gerando dúvidas sobre sua existência, como suas obras eram transmitidas oralmente e publicações eram proibidas na colônia, não se sabe ao certo quais textos são realmente dele. É um arquivo manuscrito da época do Brasil colonial, de autoria desconhecida e veracidade duvidosa, atualmente guardado no acervo da Biblioteca Nacional do Brasil. Tal documento de caráter expedicionário consiste em um relato de um grupo de bandeirantes sobre a descoberta de uma cidade perdida na Bahia em 1753. Alguns motivos que podem explicar são a preferência histórica por candidatos europeus, a dificuldade do idioma e a falta de obras brasileiras traduzidas para o sueco e para o inglês. O único vencedor cujo idioma original é o português foi José Saramago, em 1998. Os fatores para o afastamento da leitura no Brasil são inúmeros: a falta de estímulo, de estrutura, fatores sociais e políticos, e a concorrência com outras mídias são algumas das causas. A obra de cerca de 312 páginas com aproximadamente 15 faltantes, escrita em francês por volta de 1902, busca apresentar a história do voo humano desde a mitologia até o desenvolvimento da aeroestação. Após a morte de Santos Dumont, o manuscrito ficou perdido até ser redescoberto por seus familiares e doado ao Centro de Documentação Histórico da Aeronáutica em 2006. Foi a tradução de uma obra do autor francês Jean-Pierre Clarisse de Florian, realizada por Urânia Vanério aos 15 anos, publicada no Brasil em 1826. A tradução está perdida, sua existência e de sua tradutora esteve esquecida até a pesquisa da historiadora Patrícia Valim, que a resgatou no seu livro Independência do Brasil. As mulheres que estavam lá, devido à data de publicação, Urânia Vanério se tornaria a primeira tradutora do Brasil, antecedendo o trabalho de Nise Floresta por uma década.